Estamos aqui em mais um Resenha de Negócios com esse convidado de honra, que para mim é uma honra ter você aqui. Pazuello, general e deputado federal Pazuello. Vamos Esquece o com... ministro. E ex-ministro Pois também, é. ministro da Saúde, gente, muito importante. Essa pauta aí a gente não pode Não, deixar. já que falou tantos atributos e nomes e de cargos, a gente tem que falar todos, pô. É melhor Certíssimo. Pazuello. Pazuello. Pazuello tá bom. Então tá bom. Então é Então bora. Pazuello. Fechou. Então bora. Pazuello, conta pra gente, antes da política e dos cargos públicos, quem é Eduardo Pazuello fora dos holofotes? Olha, vou dizer pra você, eu sou o Dudu. Meus amigos me chamam de Dudu. No exército, até general me chamavam de Dudu. Incrível, né? Uma relação muito próxima também de amizade, de família. Meu pai, um entusiasta do exército. Meu pai não era militar. Meu pai era armador. Ele trabalhava em companhia de navegação na Amazônia e depois veio para o Rio. E eu nasci no Rio de Janeiro. Mas o meu pai era de Manaus. E a minha mãe era gaúcha de Bagé. Então eu sou meio gaúcho, tchê. Lá de Bagé, pura. Não tem gringa. É nome todo de gaúcho. Nossa, legal. Então, começa por aí. Eu nasci no Rio de Janeiro e moro na mesma casa que eu nasci até hoje. No mesmo quarto. No mesmo lugar. Tanto aqui quanto em Manaus. Nossa casa também é de 1958. Eu nasci em 63, já havia casa há 5 anos. E eu moro também lá no mesmo quarto que eu nasci. E continua sendo Dudu. Dudu Pazuello. Dudu Pazuello. Tá aí, gente. Dudu Pazuello. Então, tá respondido para ti de maneira clara. Sou pai de 4 filhos. Stephanie, Pedro, Vitor e Lulu. 4 filhos. Que lindos. E todos moram comigo. Sem as mães. Que legal. É. Diferente, né? Que geralmente Meus né, filhos todos moram comigo. Nem a residem mais com velha as que mães. já tá casada, mas não sai de perto de mim. É o Lógico. tempo todo também. Então eu considero que todos moram comigo. Ótimo, legal. Dudu. Então vou dar Fala. continuidade como Dudu. Pode chamar de Dudu. Pode É ser? um prazer. Dudu, em momentos de pressão, quais características você acredita que um líder precisa ter para manter equilíbrio? De tomar decisões ou até mesmo de se calar, pensar para poder saber agir? Ó, em primeiro lugar, um líder, ele tem que ter preparo para ser um líder. Um líder, ele tem que ter todas as possibilidades do que vai acontecer pensadas. Não cai de paraquedas ali naquele momento. Você pode ter conduta em cima de um planejamento, mas você não tem conduta em cima do nada. Você tem que ter planejamento, você tem que ter visão, você tem que visualizar o que vai acontecer, os riscos. E depois você vai fazer a conduta no momento que a situação aparecer. Um líder não deve ser surpreendido. Ele deve estar preparado para aquelas possibilidades. Então essa eu acho que é a primeira resposta real do que você perguntou. Então o líder tem que ter paz, discernimento para tomar a decisão correta, mesmo que desagrade este ou aquele público. Porque a decisão tem que ser sempre correta. Tem que estar baseado nos valores, tem que estar baseado nos atributos militares, nos atributos e valores da nossa essência como brasileiros. E isso eu acho que é a lógica de um líder, acho que isso é a lógica de um comandante. Isso vem, claro, das Forças Armadas. Eu acho que não existe líder, não existe chefe, não existe cargo de comando e chefia sem capacidade, sem planejamento, sem previsibilidade do que vai acontecer, sob avaliações prévias de cada coisa. Dá trabalho ser líder, dá trabalho ser chefe. Porque quando todos param, porque apenas cumpriram as suas obrigações, o líder continua pensando o que vem pela frente, o que deve ser feito, como é que ele vai levar aquela tropa, ou aquele grupo, ou aquele apoiador para conquistar os seus objetivos e objetivos do grupo. É assim que funciona. Ou seja, ser líder, você pensa a todo instante, né? O tempo todo. Para poder estar passando até para os seus seguidores que Segurança, estejam ali, claro. a segurança, o acolhimento. Você vai tomar decisões, um líder militar toma decisões sobre a vida de quem está contigo.
É duro. E é uma responsabilidade, Muito, claro, é o maior de todas. né? As pessoas às vezes esquecem que a tropa é risco de vida, risco de morrer mesmo. Então, quando você dá ordens, quando você determina que um cara se lance de um avião, ou ele, num destacamento, ele vá cumprir a sua missão de conquistar uma posição, conquistar um objetivo, as pessoas podem morrer. Então, é difícil. As ordens todas são difíceis, tem que pensar muito. E numa situação que venha acontecer isso, o falecimento, como você consegue lidar com isso? Você tem que entender que tem que ter algo maior por trás daquilo tudo, que é a conquista do objetivo ou da missão para que você se propôs e aquela tropa se propôs também. Você tem que entender uma coisa. O combatente, ele sabe que ele pode ser ferido e pode até morrer. E ele vai para a guerra. Ele não quer que tenha pena dele. O combatente não quer pena. Quer respeito, quer consideração, quer reconhecimento, quer que cuide de sua família, quer quem cuide da sua própria tropa. O combatente não quer pena. Então o pensamento é outro. O pensamento é reverenciar os nossos combatentes, honrar a sua história, cuidar da sua família, garantir tranquilidade para que a vida prossiga mesmo sem ele. Sim. Depois da experiência que você teve no Ministério da Saúde, como ex-ministro da Saúde, quais os desafios você acredita que ainda precisam ser prioridade no nosso país, no Brasil? No caso da saúde, Sim. olha, vou colocar para você. Primeira missão de comandar o Ministério da Saúde na pandemia, eu acredito que seja a guerra mais dura que o nosso país já enfrentou. Sim. Nós perdemos 700 mil pessoas, vidas, e cada vida importa, cada vida é uma dor. Não tenha dúvida, cada vida foi doída, foi sofrida. E nós tentamos salvar todas elas. E trabalhou-se todos os dias, 24 horas por dia, sem nenhum minuto de folga. Todos os dias. E digo a vocês, tudo que estava ao nosso alcance, tudo aquilo que nós sabíamos que era quase impossível, nós fomos fazer. Nós buscamos conquistar. As perdas são muito doídas, as famílias sofrem e, é claro, muitas narrativas políticas sobre o trabalho da pandemia, com o tempo elas vão caindo devagar. Uma coisa que a gente tem que lembrar é assim, você foi vacinada? Sim. Foi? Nessa sala, quantos foram vacinados? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos foram vacinados e eu também. Todas as vacinas que vocês tomaram foi eu que comprei. Glória a Deus. Todas, sem exceção. Até março de 2021, o Brasil já tinha comprado sobre o meu comando mais de 500 milhões de doses de vacina. Março de 21. No dia 16 de janeiro, 33 dias da primeira vacina no mundo, o Ministério da Saúde, sob meu comando, distribuiu 6 milhões de doses de vacina. 3 dias depois, distribuímos mais 2 milhões de doses de vacina. E nunca mais paramos. E as pessoas não sabem disso. Então, as vacinas ajudaram muito ao Brasil a sair da crise da pandemia, trazem colaterais inevitáveis que têm que ser tratados e acompanhados, mas tinha que ser feito, e foi feito. Tinha que garantir um grau de diminuição do impacto de agravamento daquelas pessoas no sistema de saúde brasileiro. E as vacinas, para isso, serviram muito bem, com uma medida de saúde pública mesmo. Você acredita que se hoje existisse uma nova pandemia, o Brasil estaria preparado? Muito melhor preparado. Muito melhor preparado. O grau de conhecimento que foi feito, as coisas que foram implementadas. Por exemplo, nós, até janeiro, nós colocamos 38 mil salas de vacinação completas, prontas, até janeiro de 21.
Fizemos, junto com o Conselho de Secretários de Saúde Municipal, uma televisão. Criamos uma televisão, uma emissão de televisão do Conselho, que ensinava como deveriam ser feitos os trabalhos, capacitando quem estava na ponta. Imagina, em janeiro de 21. 38 mil salas de vacinação completas, com tudo que precisava para fazer, antes de distribuir as vacinas. Você sabia que nós distribuímos as 6 milhões de doses de vacina no mesmo dia que a Anvisa autorizou o uso? Não, não sabia. Pois é. Você sabia que nós compramos as vacinas da Coronavac, da AstraZeneca, Oxford, 3 dias depois da autorização do Congresso Nacional? Você sabia que nós compramos as 100 milhões de doses da Pfizer no mesmo dia que foi dada a autorização do Congresso? Imagina o que foi feito antes para estar pronto para comprar no mesmo dia. Sim, eu acho importante essa fala, o Dudu, porque as pessoas que estão nos assistindo, elas não sabem, né? Não sabem de nada. O... Só vivem o que a Rede Globo fala. Exatamente. Vivem O que a mídia que é a mídia passada, fala. como ela quer que seja passado, E né? faz parte. A gente tem que entender que a esquerda brasileira, o sistema brasileiro, esse grande sistema que envolve emissoras, envolve mercado, envolve partidos de esquerda, envolve mesmo quem manda no país. O sistema não queria mais o Bolsonaro. E eles usaram a resposta do governo Bolsonaro à pandemia negativamente. Multiplicaram por -1 o que nós estávamos fazendo, como se nós não estivéssemos fazendo. Mais ou menos o que foi feito nos Estados Unidos, quando os democratas, que são socialistas, eles derrubaram o governo Trump. Usaram o mesmo modelo no Brasil. Usaram as mesmas armas, os mesmos argumentos para poder enfraquecer o presidente. E não tenho dúvida que passa pelo ministério, passa por mim. Ou seja, eu precisava ser alvo para poder atingir o presidente. Então isso já é mais do que sabido. E com o tempo a gente vai colocando as verdades, as coisas vão surgindo, as matérias vão aparecendo, as respostas do mundo vão aparecendo. E o Brasil se saiu, em termos de execução, muito bem. Infelizmente, o nosso país é muito grande. Nós temos 215 milhões de habitantes e nós perdemos um percentual de 700 mil pessoas. Perdemos 0,2%, 0,26% da população. E foi dentro de um mesmo número de todos os outros países, digamos, que cumpriram a sua missão. Nós não estamos nem perto de ser o pior país em resultado. Nem perto. Tem aí algumas matérias que saíram. Aí, nem perto de ser o pior resultado. Não pode confundir o número de um país. O Brasil é um país muito grande. Então, o número é muito grande, 700 mil, e horroroso. Mas, quando você fala de morte por 100 mil habitantes, o Brasil vai lá para o meião. Lá para o meião. Mas isso não interessa. O que interessa é que as pessoas que morreram precisam ser cuidadas, honradas, e é muito doído para cada familiar que perdeu um ente. A gente não queria que ninguém tivesse falecido. Essa é a verdade. Sim. Na sua visão, qual é o maior desafio da gestão pública brasileira hoje? Burocracia, comunicação ou execução? É simples. As políticas públicas definem os setores do Brasil. Tem política pública para segurança pública, para saúde, para educação, que é a base da pirâmide de Maslow, mas são políticas públicas aprovadas com uma tendência ao longo de 40 anos de centro-esquerda ou de esquerda. Elas não tiveram um contraponto, uma discussão para que trouxesse essa política pública mais para o caminho do desenvolvimento socioeconômico do país. As políticas públicas aprovadas, claro, pelo legislativo brasileiro, elas precisam ser revistas. Para mim, esse é o maior problema. O problema do executivo está ligado às políticas públicas aprovadas. O problema de tudo que envolve a vida no Brasil está diretamente ligado à política.
É preciso compreender que tudo passa pela política. É um erro as pessoas continuarem omissas na sua posição política e achar que política é lugar de ladrão, vagabundo e corrupto. A política, se ela é ocupada por ladrão, vagabundo e corrupto, é porque as pessoas de bem se omitem. E aí vai reclamar de quê? Vai reclamar de políticas públicas mal propostas, mal escritas, que trazem resultados terríveis para a educação, para a saúde, para a segurança pública do nosso país? Não reclama, não. Se torne um agente político, honre o seu voto, trabalhe, converse com as pessoas, estude, aprenda, veja o que está sendo discutido no Congresso Nacional, participe da política de forma direta. Um eleitor é um agente público. Sim. Um líder é um agente público muito maior. Um cara que tem capacidade de influenciar outras pessoas é um agente público master. Uhum. Não pode se omitir, né? Essa omissão nos trouxe ao que nós temos hoje no nosso país, de economia, de segurança, de insegurança, de uma economia muito complicada, do número de pobres que tem no nosso país. Isso é fruto de quê? Isso é fruto de 40 anos de políticas públicas enviesadas, que não estão alinhadas com o desenvolvimento socioeconômico do nosso país. E eu te digo, 24, nós tivemos 50% do legislativo municipal equilibrado para centro-direita e para centro-esquerda. Parabéns aos eleitores do Brasil que elegeram da maneira correta. E agora, esse ano, nós vamos ter assembleias estaduais, Congresso Nacional equilibrado, 50% para centro-direita, 50% para centro-esquerda. E aí sim, os debates serão corretos e as políticas públicas não ficarão tortas nem para um lado, nem para o outro. Elas serão alinhadas para o centro do desenvolvimento socioeconômico do nosso país, e não ideologia para um lado ou para o outro. Sim. Vamos para a última pergunta, que eu sei que você está Vamos. com uma agenda bem compromissada. Vou para a barra daqui na correria. Oh, meu Deus, mas vai chegar bem. Qual foi o momento mais desafiador da sua trajetória e o que ele te ensinou? Qual experiência ele te trouxe para você? Eu acho que não tem um, tem vários, né? Eu tive uma vida com desafios muito grandes. Na verdade, eu me especializei no Exército numa área muito dura. Eu me especializei nas tropas especiais, comandos, forças especiais, guerreiro de selva, tropa especial, batalhão de forças especiais. Primeiro, você se especializar nisso já é uma tarefa, digamos, difícil. Uhum. Poucos saem. Algo em torno de 1% dos oficiais são forças especiais, Que conseguem chegar. que conseguem chegar no final No final. dos treinamentos. E eu tive oportunidades ali de viver momentos duros da minha vida militar. Quando nós tomamos o Complexo da Maré e ocupamos por 14 meses, eu fiquei quase 5 meses lá dentro. E ali eu vi a dureza que é tentar mostrar àquelas pessoas o caminho da correção e do bem. A dureza que é a gente ver a pátria sendo depauperada todos os dias, com o povo brasileiro sofrendo na mão de gangues, de facções, de milícias, mulheres sendo estupradas, crianças sendo assassinadas, pessoas sendo assassinadas com 200 tiros de fuzis e pistolas. E isso tudo, você sofre muito quando você sente isso dessa forma. Principalmente quando você vê, né? Eu estava lá, Você estava eu era lá, o chefe você- do Estado-Maior da 6ª Brigada de Infantaria Blindada, e lá fiquei. Entrei com a Brigada Paraquedista inicialmente, de apoio. Eu era do Comando Militar do Leste, passei a trabalhar com a Brigada, e depois eu assumi a chefia do Estado-Maior do 2º Contingente. E fui promovido a general dentro da Maré, de coronel para general, em combate. Esse, para mim, foi o primeira grande dor. A segunda grande dor foi a Operação Acolhida, quando eu fui destacado para receber
o fluxo de refugiados dos venezuelanos que chegavam em Roraima, no norte do país, na fronteira com a Venezuela. Ali eu recebi em 2 anos 660 mil pessoas. Você não sabe o que é esse número. Você não sabe o que é ter 1.500 pessoas por dia destruídas. O maior grau de vulnerabilidade humana que você pode imaginar. Que chegavam andando há 3 meses, 2 meses andando, a pé, sem roupa, sem nada, sem sapato, sem comida. E você tinha que cuidar daquelas pessoas. Receber, tratar, alimentar, cuidar, vacinar, acolher, vestir, para as pessoas voltarem a ter um grau de humanidade. São pessoas que fugiram do regime ditatorial da Venezuela, da fome, fugiram da tortura, dos maltratos, e na hora que eles não tinham mais esperança alguma, nem do próprio exército, eles fugiram. Porque não existe mais exército da Venezuela, existia exército bolivariano da Venezuela. O exército venezuelano acabou. É muito sério isso. Entenda Sim. a profundidade disso. Não tinha mais quem defendesse o povo venezuelano. Ali era o exército bolivariano que defendia os ideais daquela ditadura. E as pessoas, quando viram que não tinha nem o próprio exército para defendê-los, desistiram do país e foram embora. 8 milhões e meio de pessoas fugiram de um país de 30 milhões de habitantes. Muita gente. Então, ali foi uma segunda grande dor que a gente sentiu e, obviamente, marca a tua vida. Terceira, não menos importante, foi o Ministério da Saúde. Quando você lida com o risco real de ter uma pandemia descontrolada no Brasil, com uma desinformação completa, com o medo sendo propagado por emissoras de televisão como arma, com políticas que nós não tínhamos a menor ideia, que nos impunham para executar, e a gente não tinha a menor ideia de que aquilo daria certo ou não, com os riscos de medicamentos e vacinas que não tínhamos conhecimento do grau de eficácia, nem de segurança, nem de riscos das pessoas que iam tomar aquilo. E da dificuldade de comprar equipamentos, medicamentos, pelo mundo, pelo Brasil, que não tinha para ninguém. E a gente tendo que fabricar tudo no Brasil, do nada, do zero, porque não tinha nada fabricado. Então, as coisas ali foram muito duras também. E até hoje é um momento de reflexão da minha vida, mas eu posso dizer a vocês, tudo que eu pude e consegui fazer foi feito. Tudo que um general, tudo que uma pessoa com grau de conhecimento, maturidade e preparo que eu tenho, que eu não tenho dúvida que tenho, foi feito em prol de salvar vidas o mais rápido possível, e em prol de tentar explicar a verdade para uma população que estava sendo levada completamente para ilusão de mentiras e desinformação de uma mídia muito tendenciosa, de um sistema muito forte que tentava esconder os resultados de um trabalho fantástico que foi feito pelo governo. E foi feito um trabalho de excelência, né? Eu não tenho nenhuma dúvida. E de O qualidade. tempo vai mostrar isso ainda. Sim, não há nada escondido que não seja revelado. É isso aí. Grace Kelly. Eu. És tu. Eu mesma. E qual mensagem você deixa pro nosso público? De você, Dudu. Não, a mensagem é simples. Acreditem no Brasil. É simples. A mensagem é: o nosso país é fantástico. É lindo. É lindo. Olha as Tem mulheres, olha as riquezas. mulheres do nosso país, cara. Olha a Grace Kelly. Olha só, acreditem no Brasil. O Brasil, nos próximos 8 anos, vai estar caminhando com a sua direita, com a sua esquerda, equilibrada, caminhando para o desenvolvimento. As políticas públicas sendo alinhadas, saindo dos radicalismos e indo para o desenvolvimento socioeconômico. Vamos acreditar na política. Sim. É um absurdo uma democracia ter ainda pessoas como brasileiros que acham que existe solução fora da política. Não existe solução fora da política para nada. Ou nós
passamos a compreender isso, trabalhar para eleger pessoas que nos representem, trabalhar para eleger pessoas que saibam o que é o processo legislativo, sabe o que é uma lei, compreenda o que estão falando, ou nós não vamos caminhar para lugar nenhum. O Brasil está caminhando para o lugar certo. Está mudado. As pessoas pensam em política. E isso vem tanto de uma esquerda nervosa quanto de uma direita bolsonarista. Esses extremos fizeram com que aquele meião fosse como se diz, se espraiando. E nós vamos ter uma centro-direita organizada e já temos uma centro-esquerda organizada. E aí a gente equilibra as políticas públicas propostas e aprovadas. Acreditem no Brasil. É isso que eu tenho para dizer. É isso, gente. Mais uma vez, obrigada, Dudu. Fui íntimos, tá? Te agradeço mais uma vez. Muito obrigada. Obrigado pela essa entrevista para o canal Resenha de Negócios, que possamos acreditar realmente no Brasil. O Brasil é um país rico, é um país que você tem tudo, tudo. né? Não falta nada, as riquezas, minerais, Faltam as políticas públicas exatamente. corretas. E as pessoas se envolver mais, né? Claro, tem que se envolver. As pessoas querer entrar mais no assunto para poder saber falar. Porque a gente escuta também muita besteira. E não acreditar 100% na mídia, porque nem tudo que a mídia passa é a verdade. Não, Temos aqui o exemplo. A mídia fala o que ela é paga para falar. Hoje não tem nada que não seja dessa forma. Você paga, os seus assinantes pagam, os seus patrocinadores pagam, os seus anunciantes pagam, e o redator tem que falar o que esse grupo quer. Senão, não tem mais anunciante, não tem mais assinante, não tem mais nada. É verdade. E aí o redator perde o emprego. É verdade. Não tem mídia mais livre disso no mundo, cara. Não é no Brasil, é no mundo. Atenção, não estou falando mal da mídia brasileira, não, tá? A mídia brasileira é similar à mídia americana, europeia, francesa, alemã, é igual, israelense. Mídia precisa receber para existir. Precisa pagar os salários, precisa funcionar, precisa dar lucro. Quem paga isso são os assinantes, são os patrocinadores, são as pessoas que contratam os anúncios. É assim que funciona. Imagina eu botar um anúncio num jornal e o jornal está batendo naquilo que contra o que eu acredito. Eu não boto mais anúncio ali, né? Então é tudo um movimento que tem que ser compreendido. A mídia completamente isenta, sem as interpretações para um lado ou para o outro, só se ela não tiver caráter empresarial. Só se for uma mídia, sei lá, não sei nem como é que seria isso, uma mídia voluntária, pessoas que não têm nenhum tipo, que já são ricas, que já têm sua vida. Agora eu vou tratar da mídia correta, sem as interpretações tendenciosas. O fato. A interpretação cabe a cada um que lê. A interpretação que nos colocam goela abaixo, como se fosse fato, são os verdadeiros culpados de toda a desinformação que a gente tem. A pessoa não quer uma interpretação do fato. A pessoa quer o fato. Se ela quiser uma interpretação, tem que ter um programa de interpretação de fatos. Atenção, esta página é uma página do jornal onde nós vamos interpretar os fatos, tá? Os fatos estão lá na frente. Aqui nós vamos interpretar de acordo com a nossa visão de mundo. Se você quiser ler, lê. Se não, não precisa ler. Lê só o fato. Idem, jornais de televisão, programas. A gente tem que saber separar uma coisa da outra. A gente que é mais velho, primeiro telejornal do mundo que começou a interpretar, a criar a sua própria interpretação do fato, foi a BBC, com aquela Amanpour. E todo mundo adorava ver a Amanpour, que ela debatia, colocava as ideias dela. Daqui a pouco, a Amanpour era a notícia. Ela que dizia qual era a notícia, não era o fato. Ela conduzia as entrevistas dela com o que ela acreditava que era certo. E nós passamos a achar aquilo bacana. Ali começa a interpretação da notícia no mundo. A Amanpour. E aquele modelo espraiou
para CNN, espraiou para Fox, espraiou para Globo, espraiou para todas as outras emissoras e jornais, onde você não está mais interessado no fato. Você quer saber o que vende. Eu tô falando para o meu assinante. Sim. Então eu quero vender o jornal, eu quero vender anúncio do Jornal Nacional, eu quero vender anúncio do SBT, da Record. Então, meu amigo, eu tenho que falar aquilo que o anunciante quer. Verdade. Tá bom? Bom, é isso, gente. Termina aqui mais uma vez o Resenha de Negócios e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, Grace.